Boa noite, queridos, graça e paz. É um prazer, é uma honra, é um privilégio de estar aqui de novo, revendo os meus amigos que eu fiz aqui. Pastor Francisco, muito obrigada pelo convite e principalmente obrigado pela confiança, viu? E é um prazer, como eu disse, uma honra eu estar mais uma vez aqui servindo uma porção da palavra de Deus para você. Eu não sei se vocês se lembram, mas no começo do ano eu estive aqui dando umas aulas demonstrativas. Acho que foi esse ano, né, Marcos? Eu nem me lembro mais, mas acho que foi esse ano. E eu falei sobre um tema, um assunto da Bíblia a respeito de Deus que eu amo falar, e é o que eu falarei nessa noite, sobre o caráter de Deus. Diga assim comigo: fé é descansar no caráter de Deus. Diga de novo: fé é descansar no caráter de Deus. Sabe, queridos, existe um tempo de Deus para mim e para você, onde o próprio Senhor compartilhará coisas dele, da nossa vida, do seu caráter, para a minha e para a sua vida. Antes desse avivamento, né, que precede o arrebatamento da igreja. Você sabe que o arrebatamento da igreja está próximo. Os eventos para a vinda de Cristo, em primeiro lugar, é o arrebatamento da igreja. E eu torço e peço que o arrebatamento da igreja se dê num dia de finados, onde os mortos que estão em Cristo ressuscitarão primeiro e nós nos encontraremos com eles nos ares. Amém? Imagine, nem Hollywood conseguirá gravar algo tão poderoso que é o arrebatamento da igreja. Mas antes do arrebatamento da igreja, já foi prometido na palavra, já foi prometido nos profetas, nos homens e nas mulheres de Deus, a respeito de um grande avivamento que acontecerá precedendo o arrebatamento. E nesse avivamento, queridos, Deus fará muitas coisas por meio, através e com a igreja. Ou seja, comigo e com você, que nós somos o corpo de Cristo nessa terra. Esse avivamento, como o Tiago mesmo disse, não precisa abrir, melhor dizendo, em Tiago, capítulo 5, versículo 7, ele diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras chuvas, ou as chuvas temporãs, e as últimas chuvas, as chuvas seródias. E ele continua: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E sobre esse avivamento, amados, Deus quer liberar coisas para nós. Deus quer liberar coisas para a igreja. E o Espírito Santo está aí dentro de você para te mostrar, para te ensinar, para te guiar, para te governar na tua participação nesses últimos dias. Sabe, não importa os fracassos que você enfrentou, perdas que você teve, coisas que ainda não aconteceram, é um novo tempo. É um novo tempo do Senhor para a nossa vida. E sabe, no começo do ano, o Senhor compartilhou algo comigo. E não foi só no começo do ano, o Senhor sempre compartilha coisas conosco. Quando nós lemos a palavra, quando nós estamos meditando com Ele, e com Ele em intimidade. O Senhor falou para mim a respeito de algo que está escrito lá em Isaías, no capítulo 33, versículo 5, não precisa abrir. Ele diz assim, que o Senhor é exaltado e Ele habita nas alturas, e Ele será engrandecido ou glorificado em Sião, e encherá Sião, ou a sua igreja, de conhecimento e sabedoria. Conhecimento e sabedoria. E o temor do Senhor será o nosso tesouro. Mas ele também ainda diz, queridos, que haverá estabilidade nos nossos tempos. Estabilidade nos nossos tempos. Ou seja, amados, está chegando o tempo, e se eu fosse você, eu aproveitaria esse tempo, onde nós não andaremos mais um dia lá no vale, um dia lá no monte, um dia na carne e um dia no espírito, divididos entre carne e espírito. Mas está chegando o tempo, amados, onde haverá estabilidade nos nossos tempos, na nossa vida. Nós não ficaremos com a mente dúbia, com o pensamento dúbio, mas nós estaremos centrados naquilo que o Senhor está para fazer nas nossas vidas. Temor do Senhor é o nosso tesouro. Sabedoria e conhecimento. E ele também diz, haverá abundância de salvação. E eu declaro, amados, abundância de salvação na sua vida. Abundância de salvação na sua família. Sabe aquele irmão, aquela irmã que você tem, a sua mãe, seu pai, talvez seu filho, sua filha, que ainda não foi alcançado pelo Evangelho.
Esse tempo é de abundância de salvação. Vá crendo nisso, amado. Vai declarando isso na sua casa. Haverá abundância de salvação na minha família. Haverá abundância de salvação na minha casa. Porque o Senhor o prometeu. Isaías capítulo 33, versículos 4 e 5. A abundância de salvação. E duas coisas acontecerão também. E já está acontecendo. Se você perceber, já está no ar, querido. Haverá, em primeiro lugar, conhecimento de quem Deus é. Conhecimento do caráter de Deus. Abacuque 2,14 diz, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Em primeiro lugar, conhecermos quem Deus é. Conhecermos o caráter de Deus. Conhecermos como Deus pensa, como Deus age, como Ele fala. Os seus planos, os seus propósitos. Ei, deixa eu falar para você que está visitando essa igreja hoje, pela primeira vez. Eu quero dizer para você, você está no lugar certo, no tempo certo, na hora certa. Você não veio aqui porque você quis, o próprio Espírito Santo trouxe você aqui, para que você fosse chacoalhado por dentro hoje, para que coisas fossem removidas da sua vida, e você agora comece a, de fato, conhecer quem Deus é. É possível conhecermos Deus, sim. No nível que você está hoje, é possível conhecer Deus. Em primeiro lugar, queridos, conhecimento dos atributos de Deus, do caráter de Deus. E em segundo lugar, uma vida de santidade. Como eu disse agora há pouco, não viveremos mais um dia na carne, frutificando na carne, dando frutos da carne, sendo guiados pela carne, governados pela carne. Não, mas um tempo, amados, onde nós seremos guiados pelo Espírito, frutificaremos no Espírito, andaremos no e pelo Espírito. Espere, amados, porque esse avivamento está chegando. Passaremos a eternidade toda para conhecermos o Senhor. Mas é possível nós conhecê-lo como Ele é. Isaías 61, não precisa abrir, dos versículos 1 a 5. A palavra diz que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, diz Isaías. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A palavra diz que as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, ou seja, da glória de Deus. Então disse eu, Isaías, dizendo, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O que está acontecendo aqui? Isaías teve uma visão da glória, do trono de Deus. Serafins voando, serafins o adorando, serafins reconhecendo o caráter dele, um dos atributos que Deus é santo. E sabe, quando nós conhecemos os atributos de Deus, o caráter de Deus, nós também vamos nos conhecendo. Porque Isaías, ele olhou para ele viu a glória de Deus, a santidade de Deus e disse, ei, agora eu vou morrer. Porque eu vi a santidade de Deus. Ou seja, ele viu. E quando nós conhecemos Deus, não só conhecemos Ele, como também conhecemos nós mesmos. Tipo assim, quando eu conheço o caráter de Deus, eu olho para mim e digo, Esther, você precisa mudar. Esther, não é por aí. Esther, não faça isso. Porque nós temos um choque, nós temos um confronto do caráter de Deus. Amados, você já percebeu também que na nossa vida tudo se resume a conhecimento ou falta dele? Tudo na tua vida e na minha vida se resume a conhecimento. Por exemplo, a Bíblia cita vários textos sobre conhecer Deus, ou sobre a falta de conhecimento, ou sobre conhecimento. Por exemplo, Isaías 5,13, a palavra diz, o meu povo será levado cativo, porque lhe falta entendimento. Em Oséias 4,6 diz, o meu povo perece, porque lhe falta conhecimento. João 8,32, Jesus diz, e conhecereis a verdade, e o conhecimento da verdade colocará você em liberdade. O texto também de 2 Pedro 1,2 diz, graça e paz vos sejam multiplicadas, através do pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Daniel 11:32, a parte B, diz: e o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Quem fará proezas? O povo que conhece o seu Deus. Ei, amado, deixa eu te dizer algo, você que está aqui. Eu não quero chocar você, mas eu quero dizer a verdade para você. Nós servimos, e o Deus da Bíblia não é o Deus que mata, não é o Deus que rouba, não é o Deus que coloca enfermidade para nos ensinar, não é o Deus que te coloca numa cadeira de roda, não. Nós servimos a um Deus que é bom. Diga assim comigo: Deus é Deus bom em todo tempo, mas tem dia que Ele exagera. E eu declaro os exageros de Deus acontecendo na sua vida. Nós servimos um Deus exagerado. Exagerado. Nosso Deus é um Deus exagerado. E Ele não mata ninguém, queridos. Deus é Deus de vida. E Daniel diz que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. E Daniel sabia o que ele falou, amados. Daniel foi prisioneiro, cativo na nação da Babilônia. Daniel foi oprimido. Daniel foi defraudado. Mas mesmo assim, em situações difíceis, Daniel não parou. Daniel não retrocedeu. E quando nós conhecemos, queridos, o caráter de Deus, mesmo em situações difíceis, nós saberemos dar os passos certos e tomarmos a decisão certa, porque Ele quer nos guiar por dentro, Ele quer nos governar por dentro, Ele quer nos livrar de danos, de roubos, de perdas. Por quê? Porque Ele é bom em todo tempo, mas tem dia que Ele exagera. Esse é o nosso Deus. Agora, amados, o conhecimento de Deus, tudo se resume ao que a Bíblia fala ao respeito dEle. Por exemplo, nós precisamos conhecer a doutrina de Cristo. Nós precisamos conhecer aquilo que Paulo diz em Efésios, no capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre a doutrina de Cristo, edificados sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas, o qual Cristo é a pedra de esquina. Existem coisas por aí, existem coisas que os filhos de Deus estão fazendo, estão perecendo porque lhe falta conhecimento, que não são a doutrina de Cristo. O sal grosso, a vassourinha, o sabonete ungido, a fitinha, o tapetinho ungido. Isso não é de Deus. Isso não é conhecimento de Deus. Nós precisamos conhecer a doutrina certa. Nós precisamos conhecer, amado, a Bíblia. Sabe, a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. E, infelizmente, o menos lido. Crente não lê a Bíblia. Porque se lesse, querido, não estaria praticando essas coisas que tem por aí. Tudo se resume a conhecimento e tudo se resume a doutrina. O que é doutrina, Esther? A doutrina bíblica são os ensinos que Jesus deixou, aquilo que Jesus falou, ensinou, proclamou e que os seus apóstolos continuaram. Em João 3:34, não precisa abrir, diz assim: pois o enviado de Deus fala as palavras dele. Ou seja, tudo que Jesus falava é porque ele ouvia o Pai falar. E tudo que Jesus fazia é porque ele via o Pai fazer. Jesus teve 100% de sucesso no seu ministério, porque ele ouvia Deus e era guiado por Deus e obedecia à voz de Deus. Ele não criava coisas. Jesus não veio trazer uma doutrina particular. Exatamente, o enviado de Deus falava as palavras de Deus. Em 1 Timóteo 4,16, Paulo diz: tem cuidado de ti mesmo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso, salvará tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Paulo diz para o seu filho na fé, Timóteo, que era pastor, presidente na igreja de Éfeso, ele diz: Timóteo, tem em primeiro lugar cuidado de você mesmo. Tenha cuidado com o teu caráter, tenha cuidado com a sua postura, tenha cuidado com aquilo que você ensina, tenha cuidado com aquilo que você fala, tenha cuidado, Timóteo, da sua vida em primeiro lugar, cuide da sua saúde espiritual em primeiro lugar. E depois ele fala, e da doutrina. Daquilo que eu ensinei para você, Timóteo, aquilo que eu recebi de Jesus Cristo. E olha, Paulo foi um homem que recebeu 3/4 do Novo Testamento. Ele viu o ministério espiritual de Jesus. Jesus apareceu para ele, ensinou coisas para ele. E ele ensinou para os seus filhos na fé. E nós estamos nesse mesmo caminho, querido.
Aqui no Verbo da Vida você não vai ver práticas que são aí, coisas aí de fora que não estão dentro da palavra de Deus. Nós somos zelosos pela doutrina, querido. Pela doutrina de Cristo. Eu sei que vocês têm ensinado dessa forma. Ai, mas pastor, na outra igreja está dando certo. Vamos fazer. Ei, se está fora da doutrina de Cristo, você não verá isso aqui. Nós praticamos aquilo que Jesus deixou, ensinou. E o que é doutrina? São ensinos que geram uma influência. E por causa dessa influência, geram comportamentos. Ensinos, a palavra didaské, ou doutrina, geram influências que geram comportamento em nós. Amém, queridos? Eu gosto de fazer essa pergunta. Quem aqui já assistiu aquele filme, O Livro de Eli? Quem já assistiu? Aquele filme é fantástico. Você vê lá que tem um protagonista, né, que é o Denzel Washington, e tem lá um vilão. Agora, o protagonista, né, o ator principal, ele precisa levar uma Bíblia para um outro lugar para ela ser impressa, porque depois da devastação do planeta havia só um único exemplar. Mas existia o vilão, que ele porque queria tirar a Bíblia dele. Por quê, queridos? Porque a mesma palavra, nas mãos de quem manipula, nas mãos de quem prende as pessoas, pode fazer um grande estrago na vida deles. A mesma palavra que nos liberta, na mão de pessoas manipuladoras, faz um grande estrago na vida delas. Por isso que Jesus diz, e conhecereis a verdade, e o conhecimento da verdade te libertará, colocará você em liberdade. Irmão Rega, uma vez ele conta num dos livros, que ele, logo no começo do pastoreio dele, ele percebeu que a igreja não estava crescendo, ele teve uma brilhante ideia, fazer o culto de libertação. Passado um tempo, ele percebeu que os irmãos continuavam do mesmo jeito. Aí ele teve outra brilhante ideia, faça o culto do venha e seja liberado. Passado algum tempo, as pessoas continuavam do mesmo jeito. E aí, por fim, depois que ele viu que nada dava certo, ele foi para o Senhor falou, filho, não adianta você fazer culto de libertação e do venha e seja liberado. Porque o povo será liberto pelo conhecimento da minha palavra. Sabe que você pode ser liberto todos os dias quando você se expõe à palavra de Deus? Porque Jesus mesmo disse, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho ensinado. Então, a palavra, queridos, que nos limpa. E o caráter de Deus, eles se misturam. O caráter de Deus define quem Deus é. E os atributos definem as suas qualidades, os seus pensamentos, as suas intenções. Por exemplo, os atributos de Deus, em primeiro lugar, a palavra diz que Deus é Espírito. Também diz que Deus é infinito, eterno, imutável, santo, sábio, soberano. E a sua sabedoria se mistura com a sua soberania. Também diz que Deus é justo, que Deus é amor, que Deus é bom, misericordioso, verdadeiro, fiel, Deus da vida, Deus único. E fala também sobre a sua infinitude, sua imensidade, sua eternidade. Que Deus é justo e justo juiz. Então, esses são os atributos de Deus. E tem muito mais, queridos. Deus é um Deus completo. Sabe por que eu gosto desse ministério onde nós estamos inseridos? Porque nós não precisamos procurar coisas fora. Nós não precisamos, por exemplo, ir lá num monte atrás de uma profetisa, porque a palavra de Deus já fala comigo. Existe o dom também, que Deus pode usar numa palavra de conhecimento, numa palavra de sabedoria, como aconteceu agora. O dom do Espírito sendo derramado nessa noite para nos edificar, para nos consolar, para nos exortar, para nos animar, para nos colocar para cima, querido. Ensino da palavra, nós não precisamos ir fora, buscar uma novidade, uma doutrina nova, um mover novo, não. Porque a palavra de Deus já é completa. Amados, deixa eu te dizer algo, se vier alguém para você dizer, olha, Deus me deu uma revelação que Paulo não viu, Pedro não viu, Tiago não viu, Judas não viu, os pais da igreja não viram, Martinho Lutero não viu, John Hus não viu, John Knox não viu, mas Deus mostrou para mim, ei, não aceite, porque tudo que o Senhor tinha que deixar para nós, Ele já deixou escrito e impresso na sua palavra. Nós só precisamos lê-la, nós só precisamos amá-la, nós só precisamos ter entusiasmo pela palavra de Deus. E eu sou uma mulher entusiasmada com a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E entre tudo essa magnitude dos atributos de Deus,
Nós podemos destacar pelo menos 3 onis de Deus: sua onipresença, sua onipotência e sua onisciência. Eu quero falar um pouquinho agora sobre esse oni de Deus, ou sua onipotência. Oni significa todo, inteiro, completo, pleno e absoluto. E a palavra poder ou potente é poder, ou seja, Deus é poderoso em tudo o que Ele fez e o que Ele faz. E sabe, o Deus Todo-Poderoso habita dentro de você. Ele já habita dentro de nós através do seu Espírito. Agora, Deus é todo-poderoso sim, mas esse poder que Ele tem não é para impressionar ninguém. Sabe, Jesus não se levantou um dia lá e disse: hoje eu impressionarei os meus discípulos. Haverá uma tempestade e eu vou subir lá no barco e vou dar uma ordem de comando aos ventos para impressionar, para eles verem que de fato eu sou filho de Deus, o Messias enviado. Não. O poder de Deus, amados, é para que o seu sonho, o seu plano, o plano de Deus, seja realizado na sua vida, na vida da igreja. Foi o que aconteceu com José. José passou tudo que passou lá no Egito. Para quê? Para que os sonhos e os planos de Deus fossem realizados através daquele homem. O poder de Deus ali. Deus é poderoso em tudo que Ele faz. Amados, deixa eu te falar algo. Não limite Deus. O Senhor já ficou limitado. Lá na antiga aliança, quando Ele morava numa caixinha de acácia, de 1,50 m por 70 de altura e de largura, coberta de ouro por dentro e por fora, ou seja, a Arca da Aliança. Ei, hoje a Arca da Aliança somos nós. Nós não precisamos ficar levando a Arca da Aliança para os cultos. Por quê? Porque nós somos a presença de Deus manifesta. Nós somos representantes de Cristo. Nós somos os cooperadores de Deus nessa terra. Eu e você, a igreja de Jesus Cristo. Eu quero que você agora sim abra a sua Bíblia. No Salmo 147, livro de Salmos, no Salmo 147. Vamos ver um pouquinho, alguns dados científicos sobre a grandeza e o poder que Deus tem. Amém, amados? Eu creio em nome de Jesus, que nós hoje sairemos daqui, pelo menos já tendo uma ideia do poder e da grandeza de Deus, e que esse Deus habita dentro de nós. Abriu aí Salmo 147, versículos 4 e 5, diz assim, Salmo 147, 4, conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso, e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Mas o versículo 4, o salmista diz, conta o número das estrelas. Deixa eu dar um dado científico. Você que, como eu, gosta de dados científicos e gosta de ficar lá mexendo no YouTube para ver o que tem de bom ali, ou lendo livros. Olha só. Alguns astrônomos calculam que o número das estrelas no espaço conhecido é de 40 sextilhões, ou seja, o número 40 seguido de 21 zeros. Se Deus fornecesse uma lista com uma simples descrição de cada uma das estrelas, seria preciso 84 trilhões de livros apenas para os nomes e descrição delas. Isso significa que cada pessoa nesse planeta precisaria de cerca de 20 bibliotecas, contendo cada uma dessas bibliotecas 1 milhão de livros, com os nomes e a localidade dessas estrelas. Agora, a palavra diz que Ele conta e Ele sabe exatamente. Sabe, nós que moramos aqui em São Paulo, de vez em quando nós temos dificuldades para ver as estrelas, não é? Por causa da poluição. Mas viajando para uma cidade chamada Aquidauana, lá em Mato Grosso do Sul. Uma noite, queridos, eu estava caminhando, fim de tarde, começo de noite, eu estava caminhando e orando. E, de repente, eu já estava começando a escurecer, eu levantei os olhos. E eu vi aquele tapete de estrelas sobre a minha cabeça. Não dá para contar, queridos. Agora, a palavra de Deus diz que Ele conta o número de cada uma delas e sabe o nome de cada uma delas. Outro dado científico, quem aqui já ouviu falar numa estrela hiper mega gigante chamada Vicanis Majoris? Alguém já viu no YouTube? Já viu, pastor? Vicanis Majoris. Deixa eu dar o tamanhinho dessa estrela. Olha, ela é classificada como a hipergigante vermelha. Ela tem o tamanho de 1.420 vezes maior que o Sol. A sua massa é de 17 mil vezes maior que o Sol.
Sua luz é de mais ou menos 270 mil vezes maior que a luz do sol. Ou seja, a terra some perto dela e o sol some também perto dela. Os astrônomos descobriram, mas quem criou ela foi o Deus Todo-Poderoso que está dentro de mim, está dentro de você. Sabe, amados, o Deus que nós servimos é um Deus perito e perfeito em tudo que Ele faz. Perito e perfeito. Sabe, com coisas pequenas e simples, Ele fez grandes coisas. Com 4 varas, Ele enriqueceu Jacó. Com o sopro da sua boca, Ele colocou a sua vida dentro do homem. Com o seu próprio hálito de Deus, Ele vivificou o boneco de barro chamado Adão. Com um sonho, Ele mudou a vida de José. José era escravo num dia, mas por causa da interpretação de um simples sonho, aquele rapaz saiu do cárcere, do calabouço, e foi para se sentar-se junto a Faraó. Ou seja, ele, com poucas coisas, queridos, com coisas pequenas, ele faz grandes coisas. Com um simples sopro da boca dele, ele aniquilará Satanás, seus demônios, o anticristo, o falso profeta, com um simples sopro que sai da boca de Deus. Por quê? Porque Ele é poderoso. Porque Ele é grande. Grande em tudo o que Ele faz. Amém, amados? Vira um pouco a sua página, Salmo 33. A página da sua Bíblia, do seu tablet ou do seu celular. Salmo 33. Diz assim, versículo 6. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta as águas do mar como um montão, e põe os abismos em depósitos. Olha só o que o salmista diz no versículo 7. Ele ajunta as águas do mar como um montão, e põe os abismos em depósitos. Sabe, queridos, os oceanógrafos, eles calculam que os oceanos são tão profundos, onde não consegue se medir a dimensão deles. E através de sondas, eles colocam barulho ou som dentro dessas sondas, e quando o som volta para a superfície, eles conseguem medir o tamanho dos mares. Mas quando o som não retorna, eles não conseguem medir. Por quê? Porque o oceano é infinito. Dizem os astrônomos que os 5 oceanos, o Ártico, o Antártico, o Atlântico, o Índico e o Pacífico, eles têm aproximadamente 1 octilhão de litros de água. Imagine o que é um octilhão. Pastor Francisco, pelo amor de Deus, o que é um octilhão? É muito. E é exatamente o que eles acham que os 5 oceanos têm, fora os mares e os rios, fora os rios e os lagos. Agora, a palavra diz, querido, que ele junta as águas do mar. Eu quero que você faça um teste quando você chegar na sua casa hoje. Abra a tua torneira lá e deixa pingar algumas gotinhas. E coloca a sua mão assim, ó, e vê quantas gotas caem. No máximo 30, 35, 40. Agora, a palavra diz que ele junta todas as águas na sua mão. Diga assim comigo, o meu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Vai lá para Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Aleluia, é o meu Deus, é o nosso Pai, que é bondoso, poderoso, misericordioso. Aleluia. Olha só, eu vou dar outro texto para você ver o que eu acabei de falar. Isaías 40, 12. Diz, quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmo? Olha só, parteado do versículo 12 de Isaías 40. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Ei, nós não conseguimos imensurar o tamanho dos oceanos e dos mares. Mas nosso Deus tem eles na palma da sua mão. Amado, eu já falei isso aqui, eu gosto de falar sobre isso. E aquilo que eu gosto, eu repito. Os oceanos são vastos, são grandes. E os animais que habitam lá, muitos ainda estão sendo descobertos, aqueles que habitam lá nas profundezas, onde nem a luz, os raios do sol alcançam.
Mas eles não morrem de inanição, eles não morrem de frio, porque há pequenos vulcões que saem embaixo da terra que aquecem esses animais. Agora, um dos animais que eu mais acho lindo são as baleias. Você já viu, por acaso, uma baleia jubarte, ainda aqui na televisão ou no YouTube? A baleia jubarte, algumas delas chegam a viver 100 anos. Muitas pesam entre 40 e 50 toneladas. Elas têm que se alimentar por dia mais ou menos de 2 toneladas de sardinhas, de peixe, de camarões e outros peixes. Agora, amados, eu nunca vi uma jubarte dizendo, eu estou com fome. Ai, Deus, eu não comi nada hoje, não tem nada para eu comer, vou morrer de inanição. Nunca vi. Por quê? Porque o mesmo Deus que a criou cuida delas. E pelo instinto que Ele colocou nos animais, elas sabem exatamente onde estão lá os cardumes de peixes para se alimentarem. Amado, se Deus cuida de um bicho, não deixando eles morrerem de inanição, o que dirá de você, que é feito à imagem e à semelhança de Deus? Sabe, eu vejo lá no Salmo capítulo 8, quando Davi está, talvez um dia, como eu, olhando as estrelas, olhando o infinito de Deus, e ele diz para ele mesmo, quando eu olho as estrelas e o firmamento que tu criaste, que é o filho do homem, o homem para que dele se lembre, e o filho do homem para que o visites. Ou seja, Senhor, diante dessa toda grandeza, que sou eu? Quem sou eu? E pelo Espírito, Davi responde, contudo, um pouco menor do que o Senhor mesmo nos fizestes, e de glória e de honra nos coroaste, e faz-nos que nós tenhamos domínio sobre todas as coisas. Que é o Filho do Homem? Amados, nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Fomos feitos à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Jesus Cristo não foi feito à nossa imagem, nós fomos feitos à imagem dele. De glória e de honra, o coroaste ou encapsulaste no hebraico essa palavra. Ou seja, amados, nós somos revestidos da glória de Deus, da vida de Deus. Ei, a vida de Deus voltou para nós, quando nós nascemos de novo. Outro dado científico, olha só, se o planeta Júpiter estivesse em sua rota atual, aliás, não estivesse na sua rota atual, a Terra seria bombardeada com material espacial. O campo gravitacional de Júpiter age como um aspirador de pó cósmico, atraindo asteroides e cometas que, de outra maneira, atingiriam a nossa Terra. Júpiter está lá à toa? Olha só, se a rotação da Terra durasse mais do que 24 horas, as diferenças das temperaturas seriam grandes demais entre o dia e a noite. Se o período da rotação fosse menor, a velocidade dos ventos atmosféricos seria grande demais. A inclinação da Terra, ou do eixo da Terra, é de exatamente 23 graus. Exatamente. Se a inclinação da Terra se alterasse levemente, a variação da temperatura da superfície da Terra seria extrema. Amados, quando a gente lê sobre isso, isso nos leva a apenas uma conclusão. Deus criou e formou todas as coisas exatamente no seu devido lugar, para nos trazer, depois de ter colocado todo o caos em ordem, cuidadosamente, Ele criou todas as coisas. Olha só, a distância da Lua. A Lua está a 238.857 quilômetros da distância da Terra. Mesmo a distância, a Lua controla as marés. Deus calculou exatamente a distância entre a Lua e a Terra. Se por acaso a distância da Lua e da Terra fosse o dobro, ou seja, mais ou menos 478 mil, haveria na Terra todos os dias 3 marés altas, invasão dos mares, instabilidade no clima, e em decorrência disso, não haveria vida neste planeta. Agora, amados, quem calculou tudo isso? Os astrônomos descobriram, mas o nosso Deus, o nosso Pai, é que projetou, que calculou todas essas coisas. Não foram cientistas. Eles descobriram, mas Deus é que fez todas essas coisas. Olha só, o oxigênio da Terra. O oxigênio aqui na Terra responde por 21% da atmosfera.
Esse número preciso é o que torna possível a vida em nosso planeta. Se, por acaso, o oxigênio estivesse numa concentração de 25%, haveria na Terra incêndios espontâneos. Se fosse de 15%, os seres humanos ficariam sufocados. Agora, amados, a gente só abre a boca para reclamar, você já viu? Você já agradeceu algum dia pelo ar que você respira? Um ser humano, queridos, sem ar, ele vive no máximo 6 minutos. E a gente reclama, porque não está bom, porque eu não tenho, porque fulano de tal, porque isso, porque aquilo. Mas nós não agradecemos pelo ar que nós respiramos. Até os animais, amados, respiram. A gente respira que a gente nem vê. Nós nem fazemos força para respirar, não é verdade? Nem para inspirar e nem para expirar. Por quê? Porque é automático do corpo humano. E quem fez tudo isso, queridos? O nosso Pai. Sabe, queridos, deixa eu te dizer algo. Isaías estava vendo a glória de Deus, o trono de Deus. E ele vê os serafins lá cantando e exaltando o nome de Deus e glorificando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E sabe, cada agir de Deus, cada promoção de Deus, cada intervenção de Deus aqui na terra, eu vejo que os anjos continuam cantando a mesma canção. Há milhares de anos, há bilhões de anos, há trilhões de anos. Não, na eternidade eles continuam cantando. Cada intervenção de Deus, os anjos falam: Ele é santo mesmo. Santo é o nome do Senhor. E sabe, queridos, eles não mudam o cântico. Eles não pedem: Senhor, não dá para a gente cantar o repertório, mudar o repertório, não. Semana passada a gente cantou esse cântico. E quantas vezes na igreja, queridos, quando nós repetimos, ou quando a equipe de música repete o mesmo cântico, a gente já fica de novo. Semana passada a gente cantou. Mas os anjos não se cansam. Por quê? Porque eles conhecem o caráter de Deus, eles estão diante da glória de Deus. E onde nós estamos também, amados, a glória de Deus habita dentro de nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Agora, os anjos, eles falam: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Mas eles não têm o privilégio que eu e você tem, de chamá-lo de Pai, ou de Abba, Pai. Por quê? Porque nós somos os filhos de Deus. Sabe, amados, quando eu vejo tudo isso que Deus formou, eu vejo aquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 20, que Paulo disse há 2000 anos atrás. Ele diz: pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são inesculpáveis. Tudo que ele fez é bom. Tudo que o Senhor criou é bom. E eu pergunto, se tudo que ele fez é bom, se tudo que ele formou e criou é bom, Deus é o Deus que mata? Não. Deus não mata. Deus é o Deus da vida. Jesus disse: eu vim para que você tenha zoe, vida e vida em abundância. Agora, amado, se você está doente, se você tem problemas financeiros, você não está vivendo a vida de Deus. Mas Ele veio para te dar zoe, e zoe em abundância. O que é zoe, Esther, pelo amor de Deus? É a própria vida de Deus que já está em nós. Tudo que Jesus fez foi embaixo de vida zoe. Cada pessoa que Ele curava, cada cego que via, cada paralítico que andava, cada pessoa que ressuscitava, era a zoe de Deus, a vida de Deus em ação. E ei, essa vida está dentro de você. Você pode, querido, fazer muito mais. Não se diminua, não se veja pequeno, não limite Deus. Ele quer fazer grandes coisas nesses últimos dias. Através de você, lembre, Ele quer compartilhar coisas com você pelo Espírito. Ele está te incluindo nesse grande avivamento que está chegando. Fique na posição, querido. Fique firme, não desista, não pare. Não deixe ninguém te parar. Não deixe obras do diabo te parar. Não deixe a afronta do diabo te parar. Não deixe as mentiras do diabo te parar. Ei, existe um caminho para você. Existe uma estrada que está aberta para você. Jesus já abriu esse caminho e você pode andar nele, querido. Deus não é o Deus que mata. Mas prof, por que na antiga aliança dizia que Deus matava? Ei, primeiro nós temos o problema da tradução. E a Bíblia é uma revelação progressiva.
Na antiga aliança, Deus não precisava matar ninguém, porque o homem já era morto espiritualmente, separado da vida de Deus. Tanto que Paulo diz em Efésios 2, lá no versículo 1, que diz que ele nos vivificou, ou nos deu vida, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Deus não é o Deus que mata, querido. Deus é o Deus que promove vida. Em Atos, no capítulo 17, versículos 24 a 28, Paulo diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa ele precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá a vida e a respiração e tudo mais. E o versículo 28, Paulo diz: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como dos vossos próprios poetas dizem, porque dele também somos a sua geração. Diga assim comigo: a essência de Deus é vida. O homem estava morto espiritualmente lá na antiga aliança por causa do pecado. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos ou separados estão da vida de Deus. Mas Jesus, queridos, ele veio para nos trazer esta vida que o homem perdeu. Jesus veio para mostrar o caráter de Deus. Eu quero concluir com isso. Jesus veio manifestar, decodificar, traduzir quem Deus é. O caráter de Deus. Eu sempre digo algo. Talvez você não verá tanto o caráter de Deus olhando para Moisés, ou olhando para Davi, olhando para Jacó, olhando para Abraão. A trajetória desses homens de fé foram maravilhosas. Mas você conhecerá quem Deus é olhando para Jesus. Sabe, o ano passado eu tive o privilégio de pregar num outro país cujo idioma eu não falo direito. Nem falo e nem entendo. E quando eu fui pregar, eu precisei de um tradutor. E aquele tradutor, queridos, você já viu uma pessoa pregando com toda a ênfase na palavra e o tradutor assim só parado, só repetindo? Eu pergunto, tem alguma licença de vida numa tradução dessa? Se o pregador está lá pegando fogo, pingando unção, e o tradutor lá, parece um poste ali. Os bons tradutores, eles expressam exatamente aquilo que a pessoa está falando. E eu lembro, quando eu estava pregando, quando eu levantava a mão, o meu tradutor também levantava a mão. Quando eu me agachava, o meu tradutor também agachava. Quando eu apontava o dedo, ele também apontava. Quando eu tinha uma entonação mais forte, ele também fazia igualzinho. Por quê? Porque ele estava me traduzindo. Os meus gestos, as minhas palavras. E Jesus veio fazer isso. Traduzir quem Deus é. Mostrar quem Deus é. Mostrar que Deus é o Deus da vida, da salvação, do amor. Amado, eu já falei isso aqui, mas eu falarei novamente. Você não conhece Jeová Rafá porque você é curado naquela hora. Jeová Rafá sempre existiu. A palavra diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então ele não se torna Jeová Rafá porque ele te cura. Ele não se torna Jeová Jireh porque ele te provê. Ele já é. Na eternidade ele já era Jeová Rafá. Na eternidade ele já era Jeová Jireh. Ele só se mostra o caráter dele, os 7 nomes redentivos de Deus, para você quando você deseja, de fato, conhecê-lo. Cada pessoa que Jesus curou, tocou, falou, limpou, levantou, era o próprio Deus em ação. Tanto que em João 14, Jesus está lá com seus incrédulos, né, discípulos, e a gente fala mal deles, mas nós muitas vezes agimos como eles. E Filipe diz: Senhor, o Senhor está falando de Jesus, de Deus, que Deus está em mim, eu sou em Deus, e Deus em mim, e Deus em você, e eu faço o que Deus faz, eu falo o que Deus fala, eu vejo o que Deus faz e faço. Afinal de contas, Jesus, quem é esse Deus que o Senhor está falando aí? E eu vejo Jesus indignado e triste por ver a incredulidade daquele homem. Ele diz: Filipe, eu estou há tanto tempo com você, e você ainda não conhece o Pai.
Filipe, quando eu ressuscitei Lázaro, era o Pai em ação. Quando eu ressuscitei a filha de Jairo, era Deus ali, através de mim. Quando os cegos viram, era Deus em ação. Sabe o que estava acontecendo ali? Jesus estava pegando os homens com anomalias e levando eles à mesma imagem que Deus o criou, porque Deus não formou o homem com anomalias. Cada cego que via era o Jesus, o próprio Deus, dizendo, eu te fiz perfeito, eu não te fiz cego. Cada surdo que eu via, Jesus curava, era como se o próprio Pai estivesse falando, eu não formei você surdo, levando-os à mesma imagem que Deus os havia formado. Quando ele diz, façamos o homem, a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Jesus veio para traduzir quem Deus é. Quer conhecer Deus? Pegue o óculos chamado Jesus Cristo, coloque na sua visão e comece a ver quem Deus é. Porque Ele é um Deus bom. Diga assim comigo, fé é descansar no caráter de Deus. Sabe, querido F.F. Bolsorff, Fred Francis Bolsorff, ele diz uma frase que eu gosto muito. Fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. Quando você conhece Deus, fé é suscitada em você. Porque você sabe que Deus não te mata, Deus não quer te roubar nada, Deus não quer te tirar nada, muito pelo contrário. O caráter de Deus é dar, é abençoar, é nos levar, amados, para frente e para cima. Quem quer te levar para baixo e para trás é o diabo. Mas Deus, que habita dentro de você, quer que você prospere em todas as áreas da sua vida. Diga assim comigo, meu Pai é o Deus Todo-Poderoso. Ele disse para Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo para você hoje, ei, eu sou o Deus Todo-Poderoso na sua vida. Eu sou o Deus Todo-Poderoso nas suas finanças. Eu sou o Deus Todo-Poderoso no seu casamento. Eu sou o Deus poderoso no ministério que eu te dei. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você não precisa andar em doença. Você não precisa andar em escassez e falta. Não, queridos, porque no reino de Deus não há isso. Nós já somos justificados em Cristo Jesus. E como Ele nos justifica diante da doença? Nos curando. Como é que Ele nos justifica diante da falta? Nos provendo. Como é que Ele nos justifica diante do pecado? Nos perdoando, nos redimindo, nos expiando a nossa transgressão e o nosso pecado. Ele é o nosso Pai. A palavra diz em 1 João 4,4, ei, maior é o que está dentro de vós do que aquele que está no mundo. Ei, o menor está fora. O maior está dentro. Aleluia. Ei, você serve o Deus que é todo poderoso. Ei, não limite Deus. E amado, eu vou mais longe. Não brinque com Deus. Não zombe de Deus. Leve o teu Deus, o nosso Pai, a sério, querido. Leve-o a sério. Nós fazemos muitas coisas sem propósito, mas Deus não, amado. Quando Ele te dá uma palavra, quando Ele te dá uma direção, é com propósito. Obedeça e você terá resultados. Ainda que pareçam loucuras, ainda que pareça coisa do outro mundo, mas Ele está querendo que nós rompamos com coisas do passado, com pensamentos arcaicos, com hábitos errados, com procedimentos e comportamentos errados. Está na hora do novo de Deus chegar na tua vida. Eu pergunto, quem quer o novo de Deus aqui? Quem quer o novo de Deus? Eu vou te dar um conselho, uma dica ministerial. Solte o velho. Solte o velho e você terá o novo. Mas não vai soltar teu marido e tua marida velha, hein? Por favor. Solte hábitos velhos, palavras velhas, pensamentos velhos, imaginações velhas. Porque Deus tem muito mais para nós. Amados, eu não sei você, mas eu tenho uma sede de Deus. Eu sou insaciável. Eu não estou satisfeita no lugar que eu estou, porque tem muito mais para mim. Ei, tem muito mais para você também. Tem muito mais para você. Porque nós servimos o Deus Todo-Poderoso. E esse poder já está dentro de nós. Paulo diz em Efésios 3, capítulo 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, que já opera em nós. Amado, não fique pedindo mais poder de Deus se você não fará nada com Ele.
Já comece a andar naquilo que já está em você. Comece a andar naquilo que você já tem, já é e já pode em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E agora eu quero terminar com isso, com uma ilustração. Pessoas moravam numa cidade onde não havia água encanada, não havia tanque para lavar roupa, então elas tinham que lavar roupa na beira do rio. Estavam lá várias mulheres um dia lavando roupa, e suas crianças brincando ali no raso da água. E de repente ela escutou um grito de criança, e ela olhou longe e viu o filhinho dela lá, se afogando. Aquela mulher largou a roupa e pulou lá na água, tirou o seu filho e salvou o seu filho do afogamento. E depois perguntaram para ela: ei, você entrou na parte mais funda do rio, e você não teve medo de se afogar? Você sabe nadar? Ela falou: eu não. Na hora me subiu um poder assim, eu pulei e tirei meu filho. Ei, amado, o poder já está dentro de você. Seja ousado. Seja ousado. Tire o pé do barco. Pare de esperar dos outros. A sua fonte é do Senhor. A sua fonte está no Senhor. Nós precisamos deixar, sabe? Eu sempre tenho falado isso, pastor Francisco. Nós precisamos deixar de ser como aqueles passarinhos lá no ninho, que ficam só com a boquinha aberta esperando a mãezinha dar comida. Não, amado, a tua comida está aqui. O teu alimento está aqui. Jesus disse: a carne para nada se aproveita. O Espírito é que vivifica. As minhas palavras são Espírito e vida. Aleluia. Já está aqui, amado. Está tudo pronto para mim e para você. Está tudo pronto, querido. O poder de Deus já está dentro de você. Pastor, dá tempo para a gente orar? Fique em pé, queridos. Vamos adorar esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso. Eu tinha outros dados científicos para dar para você, mas acho que agora já é suficiente. Nós servimos um Deus que é todo poderoso, todo suficiente. Sabe que você não precisa ajudar Deus? Sabe que Deus é mais sabido que você? Só seja guiado por Ele. Só seja instruído por Ele, governado por Ele, dirigido por Ele, auxiliado por Ele, assistido por Ele, porque Ele já está dentro de você. Aleluia, aleluia. Diga assim comigo: eu sirvo. Diga assim comigo, mais ênfase: eu sirvo o Deus, o único Deus, Pai do meu Senhor Jesus Cristo, que é todo poderoso. Deixa eu te falar algo, amado. Jesus não fracassou quando Ele foi naquela cruz, não. Tem gente que tem crente que fala: mas Jesus fracassou quando Ele subiu. Não, querido. Ele fracassaria se Ele não tivesse ido para a cruz. Mas a palavra diz em Romanos 4:25 que Ele se entregou pelos nossos pecados e ressurgiu ou ressuscitou para a nossa justificação. Eu quero te dizer algo para você que está aqui nessa noite. A palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não ande em condenação do diabo. Porque ele é tão sujo que ele quer trazer coisas do passado para a nossa vida, que o Senhor já perdoou. E ele fica trazendo para a nossa mente, para a nossa vida. Mostrando para nós que nós somos fracassados, que nós não podemos, que nós não iremos, que nós não alcançaremos. Ei, quem falou isso? Aleluia, amado. Em Cristo Jesus você é liberto, em Cristo Jesus você é redimido, em Cristo Jesus você é perdoado, em Cristo Jesus você é exaltado, em Cristo Jesus você é glorificado. Chega de condenação, chega de condenação. Se veja como Deus te vê. Tire as imagens erradas de dentro de você e coloque as imagens certas dentro de você, daquilo que Ele te fez, um pouco menor do que Ele mesmo. E de glória e de honra nos coroou. Amém, queridos? Diga assim comigo: meu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. 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 Eu declaro em nome de Jesus que nada vai parar você, querido. Eu declaro você entrando em outras esferas, em outras dimensões do Espírito e da Palavra. Eu declaro você saindo do conformismo, da zona de conforto, e entrando naquilo que o Senhor tem para você. Eu sei que aqui tem apóstolos, tem profetas, tem professores, tem pastores, tem mestres, tem evangelistas.
Sabe, amado, deixa eu te falar, está tudo pronto. A mesma fé que os apóstolos tinham, nós temos. A mesma fé que Jesus tinha, nós temos. O mesmo Espírito que operava nele está em nós. A mesma palavra que estava nele está em nós. Ei, está faltando o quê? Nada. Diga assim comigo, Senhor. Diga assim comigo, Senhor. Nada me falta. Comece a se ver assim, querido. Deixa eu te dizer algo, querido. Não deixe mais o diabo roubar. Não deixe mais o diabo avançar em áreas da sua vida. Pessoas aqui têm deixado o diabo avançar e progredir em áreas da sua vida. Ei, acabou o tempo dele. Levante-se naquilo que você já tem em Cristo Jesus, autoridade. Você vai dizer para ele, Satanás, no meu corpo não, na minha saúde não, nas minhas finanças não, na minha família não, na minha casa não, no meu bairro não, na minha rua não. Não deixe ele ganhar território. Bote ele no lugar dele, embaixo dos pés da igreja, que sou eu e é você. Diga assim comigo, meu Deus é o Deus Todo-Poderoso. E Ele é poderoso para fazer na minha vida, na minha família, no meu ministério, na minha casa, nas minhas finanças, infinitamente mais. Aleluia. 2016 foi profetizado algo que eu estou nessa profecia até agora. Tempo de rompimento, tempo de aceleração, tempo de frutificação. Esse tempo chegou, querido. Vamos nos mover, já vendo tudo isso. Ai, mas prof, não estou vendo nada. Aí começa a se ver. Comece já a se ver. Por isso que eu gosto dos arquitetos e dos construtores. Você dá o que você quer de uma casa, de alguma coisa, e algo que você quer construir, e ele já vê. Aqui é o quarto, aqui é a sala, aqui é isso, aqui é aquilo. Ele já vê. Comece a se ver, amado. Comece a andar como quem já tem. Porque de fato você já tem. De fato você já tem. Todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. Pastor, o crescimento extraordinário nessa igreja. Eu vejo isso, pastor. Aqui é um povo sedento de Deus. Aqui é um povo que quer avançar. E eu declaro coisas sendo destravadas na sua vida pela unção, pela palavra e pelo poder. A palavra diz em Isaías 54, alarga tuas cortinas, estenda as tuas estacas. Alarga. Não se veja pequeno, amado. Nós não somos pequenos. Alarga, estenda as cortinas. E no versículo 3 ele diz, para que alargar? Para que estender? Para que ampliar? Aí ele responde, porque transbordarás à direita e à esquerda. E amado, eu quero transbordar à direita e à esquerda. Eu quero, querido. Eu quero fazer a diferença entre Deus e aqueles que servem o diabo. Faça a diferença. Deseje ser alguém, querido. Deseje marcar tua geração. Deseje fazer algo nobre. Todo homem deseja isso. Deseje em Deus e você fará, querido. Conquistas já está liberado para nós. Ele diz lá em Gênesis, no capítulo 1. Deus os abençoou. A palavra abençoar no hebraico quer dizer liberado para prosperar. Ei, você já é liberado para prosperar. Nós já somos liberados para prosperar. Eu já sou liberada para prosperar. E você também. Ai, mas prof, eu não estou vendo nada. Ei, irmão Reagan também pregava prosperidade com 4 pneus carecas, sapato furado. Mas ele pregava o que ele cria. Paulo diz, crie. Por isso eu falei. Ai, mas eu preciso ver. Sabe quando você vai ver antes de crer? Nunca. Então comece a crer primeiro. Comece a crer primeiro. Grandes coisas tem o Senhor para nós, queridos. É tempo de avivamento. É tempo da igreja sair do marasmo. É tempo da igreja parar de ser envergonhada. Quando? Quando eu e você nos levantarmos na posição que Ele já nos colocou. Amém, querido? Não aceite menos do que aquilo que Deus já te deu, aquilo que Ele já fez na sua vida. Por quê? Porque tem mais. Infinitamente mais.
infinitamente mais. Aleluia, eu creio, amado. Como eu creio. Eu creio como eu creio no meu nome, Esther Almeida de Souza Oliveira, que nós servimos um Deus todo-poderoso. Todo-poderoso. Não limite Deus. Não limite Deus. Eu declaro olhos do entendimento aqui sendo abertos. Olhos do entendimento sendo abertos. Quando Paulo orou lá na igreja de Éfeso, ele não orou, ai Senhor, que eles façam milagres, que eles curem pessoas. Não, ele diz, Pai, que os olhos do entendimento deles sejam abertos. Que eles vejam, Senhor. Que eles vejam. E quando nós vemos, Senhor, amados, nós abrimos olhos aos cegos. Nós abrimos olhos aos cegos, querido. Quando nós vemos quem nós somos, temos e podemos em Cristo. Agora é com você, querido. Agora é com você. Agora é com você. Aleluia. Aleluia. Tem um povo sedento aqui. Tem um povo sedento. E o Senhor manda te dizer, eu sacio aquele que está sedento. Eu sacio aqueles que estão sedentos. Aleluia.